Olá Brasil, bem-vindo ao quinto sextouro de 2020. Bom, essa semana foi marcada pela volatilidade de cenários. Começamos otimistas, ficamos pessimistas e agora estamos um pouco neutro. Bom, eu sigo otimista, eu sou o embaixador do bull market, o touro de ouro. Vocês até têm que descontar um pouco o meu otimismo. Mas eu vejo o quê? Eu vejo os juros caiu e deve ficar baixo. As reformas estão andando. O ritmo do PIB segue consolidado. O aumento do crédito interno é realidade. Nos Estados Unidos, os dados do emprego vieram super fortes na sexta-feira, inclusive refletiram essa semana por lá. Fez dar touro de ouro no começo da semana, né? O consumo privado lá também está forte. E além disso, olha uma coisa que corrobora o meu otimismo por aqui, né? O risco país, né? Olha só quanto tempo que a gente não via ele em 94. Veja só, na segunda-feira caiu, na terça-feira caiu, na quarta-feira caiu, na quinta-feira caiu e na sexta-feira caiu. Agora está caindo 5% essa semana o risco país. E a bolsa, bom, todo mundo viu, né? Ficou de novo, ó, oscilou e está no mesmo ponto, praticamente, né? Igual há 3 semanas atrás e há 2 semanas atrás. Faz 3 semanas que a bolsa oscila e não sai do lugar. Bom, esses juros baixos trouxe a entrada de mais de 1 milhão de pessoas na bolsa no ano passado. Começou com 800 mil e terminou com 1 milhão e 800. E está fazendo uma onda de IPOs acontecerem, né? Já aconteceram 3 IPOs e essa semana foram pedidos mais 8 IPOs. Vamos Locação, alocação de veículo pesado, Alied, 3 bancos, uma construtora, uma de casa de construção e uma de hidrovias. Vamos lá, hoje tem 10 pontos importantes que a gente destacou aqui para o sextouro. Eu tenho que correr para não ficar chato para vocês. O ponto principal, o corona segue no centro das atenções, né? Foi o que trouxe a volatilidade de cenários. A China, no começo da semana, era a menor contagem de contagiados, ficou todo mundo feliz. Depois a China mudou a contagem, passou a considerar como contaminadas as pessoas com diagnóstico clínico, disparou o número de contaminados e mortos, porque também aquela pessoa estava com sintoma de coronavírus, conviveu com alguém que tinha coronavírus, então morreu de coronavírus. Então aí disparou em quase 250, 242 números de mortos e mais de 15 mil números de contagiados. E isso trouxe muito nervosismo para o mercado. Também depois viram. O coronavírus segue no centro das atenções. O dólar é outro ponto muito importante. A gente teve 4 recordes do dólar essa semana. Ele bateu 4,38. O Banco Central teve que fazer 2 leilões. Fez um na quinta de $1 bilhão. Fez outro hoje de $1 bilhão e o dólar arrefeceu. Tá lá na casa dos 4,30 mais ou menos agora. Eu tô gravando 4:30 da tarde da sexta-feira. Ainda não fechou o mercado, tá bom? Bom, o que houve? Por que o dólar disparou tanto? Bom, isso mistura com o ponto seguinte, da ata do Copom. A ata do Copom, ela não deixou claro os próximos passos do Banco Central. Mas o mercado estava com a impressão que tinha acabado a queda de juros. Não, acabou esse ciclo de queda de juros. Temos que ver como que vai ser o próximo ciclo. Quando começar o próximo ciclo, ele pode ser de queda de novo, né? O mundo inteiro está com juros negativos, então a gente pode ver um novo ciclo de queda de juros e foi isso que preocupou os investidores e fez com que o dólar subisse, né? Novamente, o ministro Dr. Paulo Guedes nos lembrou do movimento 4x4. Nós trocamos os juros a 14 e pouco por um juros a 4, mas trocamos o dólar de 3 por um dólar a 4 e pouco. Então o juros está 4,25 e o dólar também está 4,25. É isso que aconteceu agora, tá bom? E o Roberto Campos Neto lembrou isso que eu mostrei para vocês, que o risco país está sob controle, tá bom? Então a ata do Copom influenciou um pouco o dólar pelo fato de não ter deixado claro que acabou o corte de juros, tá bom? A ata do Copom acabou confundindo, mas houve divergências entre economistas. Teve gente que achou que poderia continuar o corte, teve gente que achou que poderia subir, teve gente que achou que poderia ficar neutro, tá bom? Mas acabou pressionando o dólar. Vamos lá. Outro ponto importante, retomada econômica. Bom, os dados da atividade frustraram, né? O IBCBR também, a prévia do PIB veio um pouco, veio em linha, né? Menos 0,3, mas poderia ter tido uma surpresa positiva e não teve, tá bom? Varejo também decepcionou, veio 0,1, né? O pessoal estava com expectativa de ser um pouco melhor, tá bom? A indústria já tinha decepcionado, né? E o mercado inteiro tá começando a rever as previsões de PIB para o Brasil. Tá todo mundo diminuindo mais para perto de 2, né? Obviamente,
causado pelo corona. O Deutsche já acha que o PIB do mundo vai diminuir, o JP Morgan acha que o PIB do mundo vai diminuir no primeiro semestre, de alguma maneira um pouco mais relevante por conta do Covid. Agora o coronavírus ganhou o nome, chama Covid-19, tá bom? Vamos lá, o outro ponto importante é o estrangeiro, né? Bom, o estrangeiro, a cavalaria ainda não chegou, mas parou a sangria, né? Em janeiro foi a pior saída mensal, acho que da história do Brasil. Esse mês já entrou praticamente 4 bilhões de dólares, né? A cavalaria não chegou, os estrangeiros ainda têm muito para vir, mas parou de sair, tá bom? Outro ponto importante que a gente viu foi o Federal Reserve. O Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, falou 2 vezes essa semana. Ele se disse otimista, ele disse que não vê risco sistêmico no caso do coronavírus, ele disse que a China tem as condições de arrefecer os impactos econômicos que o coronavírus pode trazer para as economias, né? E disse que vai continuar com a injeção de capital, com aquelas recompras de títulos no período noturno para garantir principalmente o balanço, né, a solidez do balanço das instituições financeiras por lá. Diz que vai diminuir as recompras, mas que vai continuar, tá bom? Outro ponto importante foi a Europa. Teve 2 touros de ouro na Europa essa semana, né? A Alemanha fez touro de ouro hoje na sexta-feira, né? Hoje teve em Portugal também, mas na quarta-feira também o índice europeu, o Stoxx 600, bateu touro de ouro máximo histórico. Então lá também ainda segue otimista. Por quê? Porque eles estão na expectativas de mais estímulos pelo governo, pelo Banco Central Europeu, ou seja, Federal Reserve injetando dinheiro, China injetando dinheiro, com a Europa injetando dinheiro. Tem um ditado que diz: nunca peite um banco central. Imagina um monte de banco central junto, imagina os 3 maiores bancos centrais, aí realmente acho que não vale ninguém enfrentar esse banco. Outro ponto importante a eleição americana. Dá um zoom aqui, ó. Vamos lá, deixa aí um pouco, né? As eleições americanas, 2 em cada 3 americanos acham que o Trump vai ser reeleito, e isso é positivo para os mercados. E o que está acontecendo lá? Do lado democrata, né, tá tendo um cara abandonou, o Andrew Yang saiu da competição e aparentemente vai ganhar para competir com o Trump um cara chamado Sanders. Só que esse cara ele é socialista. Nos Estados Unidos me parece um pouco difícil um socialista ganhar a eleição para a presidência, ainda mais com do outro lado tendo um Trump fazendo as bolsas baterem máxima histórica atrás de máxima histórica, touro de ouro atrás de touro de ouro, sendo que mais da metade do povo americano tem sua aposentadoria na bolsa, ou seja, mais da metade do povo americano está ganhando muito dinheiro, está feliz com o Trump, pelo menos financeiramente falando. Então, as chances do Trump ganhar são reais, tá bom? Outro ponto importante é a reforma administrativa, tá? O governo quer enviar uma proposta própria essa semana que vai entrar já da reforma administrativa. O ministro Dr. Paulo Guedes disse que o governo gasta 90% da arrecadação com funcionalismo público. O que é o funcionalismo público? Para deixar claro, os gastos com quem trabalha pro governo e a previdência. E ele falou assim, olha, na situação que está, a gente vai quebrar, precisa fazer a reforma. É positivo também, de novo, para o nosso Brasilzão, tá bom? E acho que o último ponto importante, muito importante, é a bolsa tá cara. A bolsa tá cara ou não tá cara? Todo mundo quer saber isso, tá todo mundo perguntando, as bolsas estão perto das máximas, né? Puxa vida, teve algumas matérias que saíram essa semana, inclusive o presidente de um grande banco brasileiro, dizendo que não vê bolha. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse, eu também não vejo bolha. O que há são algumas empresas que se descolaram e estão caras sim, né? Esse presidente de banco falou assim, olhem a relação preço-lucro. Se a relação preço-lucro tiver, o preço-lucro tiver muito alto, a bolsa acho que tem em torno de 15, tal, a relação preço-lucro da bolsa, né? Seriam 15 anos para você ver o dinheiro, né? Se tiver 100, poxa, tá cara, né? Então, olho nisso. Mas tem uma outra notícia importante sobre a bolsa cara. No Financial Times, dessa semana, no caderno de finanças deles, saiu uma matéria grande dizendo assim, olhem para o lado positivo do real ter se desvalorizado. A bolsa brasileira está barata. E isso eu acho que ajudou a queda do risco país, porque os estrangeiros começaram a voltar a olhar para o Brasil. Bom, gente, esse é o Sextouro dessa semana. Esses são os principais pontos do Sextouro que a gente destacou. Fico feliz para quem assistiu até o final. Eu sou o Pablo. Bom fim de semana!